A determinação foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de agosto. Desde então, todos que suspeitarem de contágio pelo novo coronavírus podem ser submetidos a exame sorológico com cobertura garantida pelo plano de saúde. A medida é válida para análises de anticorpos IgG ou totais. Esta norma foi editada para incorporar os exames, os testes sorológicos, né? E foi recomendado que sejam um grupo específico de anticorpos da classe IgG ou testes que determinam os anticorpos totais, né? O que seriam esses anticorpos totais? São testes que veem ao mesmo tempo IgM e IgG, mas não conseguem diferenciar um do outro, né? Ou seja, na prática, eles soltam um resultado como anticorpos totais. Então, são as duas modalidades de testes que a gente incorporou aqui. Os testes chamados de PCR, né, os testes de biologia molecular, ou métodos moleculares, aqueles que veem o vírus especificamente e que ficaram popularizados como seriam o teste do cotonete, o cotonete na região nasal e oral, esses já haviam sido incorporados lá no começo da pandemia, por volta de março, abril. Então, eles já estão sendo cobertos pelos planos. Os testes rápidos, né, aqueles que a gente faz na gota de sangue e que também ficaram popularmente conhecidos como os testes de farmácia, esses estão fora dessa normativa. A decisão da Agência Nacional de Saúde suplementar foi vista com bons olhos pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Esse BPC, né, participou ativamente do debate da elaboração dessa diretriz de utilização, né? E lá está bem descrito que são os pacientes que devem fazer os exames, aqueles que têm sintomas e que, porventura, não tenham tido seu PCR negativo ou não tenham tido até o acesso ao PCR. E o teste sorológico é fundamental aí para nós elucidarmos o diagnóstico, né? Há também a obrigatoriedade, uma questão muito importante, que é uma doença que está sendo descrita agora com mais detalhe, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, né, infantil, que é uma doença, como o próprio nome diz, que causa inflamação em vários tecidos, uma doença que tem sido notada em crianças, né, que tiveram previamente a Covid-19. O paciente mais velho desse grupo tinha 19 anos. Então, essa é uma doença que só é diagnosticada quando da realização da sorologia, porque precisa ter passado pela doença, né? E nesse período que a doença acontece, né, no caso da doença da faixa pediátrica, não há mais como a gente fazer o teste do cotonete, o PCR, porque passou o período onde havia a multiplicação dos vírus. Então, esse teste é fundamental nesses casos, quer dizer, quando a gente não, no caso das crianças, e quando a gente não tem aí um teste de PCR positivo ou não tenha tido acesso a um teste de PCR. Os critérios para que os exames de sorologia sejam cobertos pelos convênios de saúde são a apresentação de quadro de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, a partir do 8º dia do início dos sintomas, ou ainda crianças e adolescentes com suspeita de síndrome multissêmica inflamatória pós-infecção por Covid-19. Não há cobertura prevista para pacientes com prescrição para rastreamento de contatos, retorno ao trabalho, pré-operatório, controle de cura ou contato domiciliar com caso confirmado. Perguntaram qual é o melhor teste? A resposta é aquela: depende do paciente e depende da evolução do estágio de evolução da doença, né? Como eu falei, no início da doença, biologia molecular, PCR, ainda é o padrão ouro para diagnóstico, né? Mas, depois que a doença evoluiu e a gente não teve sucesso com o PCR, sorologia é indicado. A ANS suspendeu ainda os reajustes até o final do ano de todas as modalidades de convênio médico. A medida serve, inclusive, para alteração de faixa etária.